Estamos ao vivo, sim. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live da ETEC Nova Rede. Não deu nem para vocês ficarem com saudade de mim, que a semana passada, 3 dias direto, né? 2 horinhas e pouco. Mas estamos de volta. E, como sempre, né? Quero lembrar vocês de se inscreverem nos nossos canais. A gente tem a página da ETEC Nova Rede no LinkedIn, nós temos a página no YouTube, onde vão ser gravadas, né? Está sendo gravada essa, e tem todas as outras lives que nós fizemos desde o começo do ano. Tem a página do Instagram Cultura da Privacidade, onde também tem o conteúdo que eu posto lá durante a semana, no fim de semana, todas as coisinhas que a gente também tem conversado. E se inscrevam para vocês saberem dos próximos cursos, treinamentos, lives e todo o conteúdo da ETEC. Como vocês sabem, não é só sobre a LGPD, né? A gente fala muito sobre cybersecurity e outros assuntos aí, outros temas da área de segurança da informação, que é o sangue que corre em nossas veias. Então, por favor, se inscrevam, mandem para os amigos, mandem para o pessoal que quer trabalhar, entrar na área de privacidade, que em breve vai ter outro treinamento, a gente tem novidades vindo por aí para vocês, tá bom? Hoje eu estou super feliz, a gente ficou aqui quase um ano tentando marcar essa live, esse homem ocupado. Estou com o Luiz Felipe, um amigo querido, já participou com a gente de evento aqui na ETEC, uma voz super bacana na área da privacidade. Tem lá também a LF Dicas, né? Que dá lá no LinkedIn, fala muita coisa legal sobre LGPD, sobre privacidade. Eu estou muito feliz com a presença dele. Lu, seja bem-vindo. Muito obrigado, Simone. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, né? Contribuindo com algumas dúvidas, né, que muitas pessoas têm em relação à LGPD, um assunto relativamente novo aqui no Brasil. E não é a primeira vez que a gente conversa, né, sobre LGPD, já tivemos juntos no evento da ETEC, enfim, é sempre um prazer estar aqui contribuindo de alguma forma. Espero poder ajudar aí a tirar as dúvidas aí de quem está nos assistindo agora. Ah, sem dúvida. Você é um grande conhecedor aí, vai nos ajudar bastante, né? E tá no dia a dia da implementação, que eu acho que é importante, né? Acho que isso é super legal de a gente sempre trazer para as pessoas um pouco da vida real, né? Da LGPD, que essa daí é a parte mais difícil, porque está todo mundo aí num processo de aprendizado. Então, sempre que a gente pode trazer quem está vivenciando esse processo, eu acho maravilhoso. Obrigada e seja muito bem-vindo. Bom, hoje nós vamos falar desse tema, Relatório de Impacto à Proteção dos Dados. É um documento oficial, né? Lá na LGPD, ela fala, né, do que se trata essa documentação, mas tem uma grande parte da situação aí que ficou por conta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados definir, regulamentar, né? Então, tem muita dúvida sobre quando que esse documento é obrigatório aqui no Brasil, quando que precisa fazer, quando que não precisa, e quando eu precisar fazer, o que eu preciso colocar nele, como que eu me preparo para poder responder todas as perguntas que vêm nesse documento. Tem um monte de dúvidas em relação a isso. Então, a gente decidiu hoje falar um pouquinho a respeito desse tema, porque ainda tem espaço aí para muita dúvida, né? Muito gris aí ainda em torno desse assunto, né? E como sempre a gente vai trazer algumas coisas que são da lei mesmo. Eu sempre falo para os alunos da professora Helena que quem quer trabalhar com privacidade não pode ter preguiça de ler legislação, de entender o que está acontecendo, por mais que você seja um cara fera da TI, que é com quem eu costumo lidar, mas a gente precisa, sim, entender os contextos de lei, né, os fundamentos, os princípios, e essas coisas todas que nos ajudam a tomar decisões na hora da verdade mesmo, né, quando a gente está trabalhando. Então, falando um pouco, né, o conceito disso daí na lei, é a documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento dos dados, que podem gerar risco às liberdades civis, direitos fundamentais, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. Olha o juridiquês, né? O juridiquês é sempre legal para a gente ver, mas basicamente o que acontece? Todas as vezes que a gente vai começar uma atividade, né? E aí atividade é tudo que a gente possa imaginar,
eu resolvi criar um produto, uma campanha de marketing, eu resolvi criar uma aplicação, né? E ao analisar o fluxo dessa campanha, desse produto, dessa aplicação, a gente percebe que o uso de determinados dados pode comprometer, né? Ou seja, gerar esses riscos que a lei fala aí, liberdades civis, direitos fundamentais, então a gente vai precisar se documentar, ou seja, explicar quais são esses riscos que a gente visualiza naquele caso concreto e detalhar também, se documentar no sentido de o que é que eu vou fazer, né, para diminuir esses riscos de exposição dos titulares de dados, né? E esse documento, ele existe, né, para atender alguns princípios básicos que norteiam as leis de privacidade, não só a LGPD, como a GDPR, norteiam privacidade de uma maneira geral ao redor do mundo, né? Então, a primeira coisa, princípio da finalidade. Quando eu vou fazer qualquer operação de tratamento, eu preciso, antes de mais nada, avaliar se o propósito daquilo é legítimo, né? Ou seja, eu estou fazendo aquilo com uma razão de ser. Esta razão de ser, ela atende a lei, o interesse do titular, o interesse da empresa? Existe uma razão de ser para aquele tratamento? Então, o relatório de impacto, uma das finalidades dele é atender a este princípio, tá? O princípio da adequação, ou seja, tem que ter uma compatibilidade entre o que eu vou usar com as finalidades pretendidas, né? A gente sabe que hoje a gente não pode simplesmente tomar uma decisão da nossa cabeça, out of the blue, eu vou tratar dado porque eu vou, não, né? A gente precisa pensar em todos esses princípios aí antes da gente começar o tratamento. E se eu vou utilizar o dado para uma determinada operação, é preciso que aquele dado seja, o que eu estou utilizando de dado seja compatível com a finalidade que eu pretendo atingir, certo? E aí, quando a gente fala em atingir essa finalidade, a gente tem que fazer isso sempre usando o mínimo necessário para a gente atingir os nossos objetivos. E na condição de analista, de DPO, trabalhando com privacidade, a gente sempre pode pensar em maneiras da gente atingir o nosso objetivo com a menor invasão possível, digamos, à privacidade dos titulares, né? Esses dias que teve as aulas, a gente falou um pouco sobre algumas situações muito claras, né, em que isso acontece, né? Eu quero contar os carros que passam numa avenida. Será que eu preciso pegar o número da placa? Não, né? Porque se o objetivo é eu contar o carro, eu não preciso pegar um dado a mais que identifica aquela pessoa. Então, o princípio da necessidade está atrelado a isso, né? A gente realmente fazer o que a gente precisa fazer, porque o dado está aí para ser utilizado, né? Não é que não é para usar dado, o dado está para ser utilizado dentro de certos critérios, sempre respeitando os direitos dos titulares. E o princípio da segurança, que é o nosso preferido aqui, que é o que você realmente tem que ter as medidas técnicas e administrativas para proteger os dados, né? A gente toda vez fala a mesma coisa. Não existe privacidade sem a proteção de dados, sem a segurança. Uma coisa depende da outra para existir. Então, durante o ciclo aí de montar um relatório de impacto, todos esses princípios precisam ser observados e cumpridos. E, obviamente, quando a gente vai fazer uma operação, sempre a gente precisa fazer isso antes de começar o tratamento, né? Porque não adianta a gente criar uma campanha inteira, desenvolver uma aplicação, chegar lá no final, você chega à conclusão que você realmente está colocando os direitos dos titulares em algum tipo de risco e você não fez nada para mitigar isso. Então, assim, o momento, né, oportuno de a gente falar disso é antes da gente fazer a operação de tratamento. Lu. Eu só queria complementar duas coisas interessantes aqui. O relatório de impacto, né, ele trata muito no risco, né? Quem trabalha com segurança da informação, cibersegurança, certamente já deve ter feito uma avaliação de risco, baseada na ISO 27005, enfim. Mas olha que coisa interessante, essa avaliação, ela é feita no risco de segurança da informação, ou seja, qual o risco que aquela aplicação traz ao negócio,
né? Aqui é um pouco diferente. Aqui é o risco, claro, certamente traz um impacto, mas é o risco ao indivíduo, à privacidade do indivíduo. Então, muda um pouco, né, o conceito. Os meus alunos, que principalmente são da área de segurança, eles têm essa dificuldade de virar a chave, né? Porque ele olha muito o risco de segurança. É claro que aqui a gente tem que ver a questão dos controles, mas aqui o risco é diferente. Qual é o risco se houver uma violação de dados que pode causar a privacidade da Simone, a privacidade do Luiz, enfim. É esse viés que você precisa ter, né? E agora sobre a questão também dos princípios, a Simone falou, né, na questão do carro, e a gente está vivendo um exemplo de algo que está sendo implementado, a gente está vivendo a questão do princípio da necessidade, que é o Pix. Recentemente vocês devem ter ouvido falar. O Pix ele vai muito nessa questão da necessidade. Hoje, para você transferir algo, né, um dinheiro para alguém, você tem que ter número da agência, número da conta, CPF, nome, um montão de coisa. Com o Pix, não, você só precisa de um dado pessoal somente, ou seja, para fazer transferência, somente um dado. Então, o princípio da necessidade ou minimização de dados no GDPR sendo aplicado na prática, muito bacana, a gente está vivendo isso, né? E como a Simone comentou, o relatório de impacto, ele, embora seja uma exigência da LGPD, aqui a gente tem uma grande questão. A ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente tem visto agora, finalmente, ela com rostos, né? Agora a gente sabe carinha dela, né? Carinhas, né? Quem são as pessoas, finalmente, né? Sabemos quem são. Ela ainda, a LGPD, ao contrário do GDPR, a gente vai falar um pouco mais à frente, ela não define quando que é obrigatório fazer um relatório de impacto. No GDPR é chamado de avaliação, né? Ou análise de impacto. Então, a gente tem um grande problema aqui, né? Porque a gente precisa fazer algo, porque a LGPD diz que tem que fazer, mas a NPD não diz como que a gente tem que fazer. Então, nem quando. Nem quando, exatamente. Nem como e nem quando. Então, rapaz, e aí, o que a gente faz? Bom, a gente tem que fazer. Então, o que a gente tem feito em diversas empresas? Tem utilizado os exemplos do que já está sendo aplicado na Europa. A gente sabe muito bem que o GDPR já está em vigor desde maio de 2018, e lá a gente tem alguns exemplos de templates de avaliação de impacto, né, que também podem ser utilizados. Esse, por exemplo, que vocês estão vendo aqui na tela, ele é baseado no template da Autoridade Nacional do Reino Unido, conhecido como ICO. E ele traz 7 passos para você fazer o relatório de impacto ou avaliação de impacto. É um template que, inclusive, está disponível na internet. Depois a gente pode passar o link para vocês em inglês. Mas, de forma bem resumida, você primeiro precisa entender o tratamento. Qual é o tratamento de dados que você vai iniciar, né? Eu vou, por exemplo, vou contar o número de carros que passam pela rua ou pela estrada, ou não, o tratamento de dados coletar dados para fazer uma transferência. Enfim, alguns exemplos de tratamento de dados. Você descreve o tratamento de dados, esse é o primeiro passo. E aí você faz justamente o que a Simone comentou, a questão da necessidade e proporcionalidade. Vem cá, esse tratamento, eu preciso realmente obter dados pessoais para conseguir aquele objetivo? Teve um caso de um aluno que ele trabalhava no aeroporto e eles queriam saber quantas pessoas passavam pelo saguão ali por hora. Você concorda que eu não preciso saber o nome da pessoa, não preciso saber o CPF, eu não preciso saber, é só uma pessoa. O que eles fizeram? Então, eles começaram a numerar. É um número, né? Você precisa saber um número. A moça vai ser a número 1, esse vai ser o número 2, enfim. Então, você já avalia a necessidade, se você realmente precisa de dados pessoais para alcançar o seu objetivo. Esse é o primeiro ponto. E a proporcionalidade, ela vai justamente nesse critério se você precisa realmente, se não há uma outra forma de você atingir o seu objetivo. Se não houver, tá bom, então como é que eu faço isso com o mínimo de dados pessoais possíveis? Bom, já que você tem que fazer, então passa para o próximo passo. Então, o que eu tenho que fazer para demonstrar essa conformidade com a lei, no caso da LGPD ou GDPR? Quais são os critérios? Tem um outro ponto aqui que nem está listado, que você pode até, inclusive, se for dependendo do seu tratamento, você pode até consultar partes interessadas, consultar stakeholders, consultar especialistas de segurança, consultar inclusive os próprios usuários, dependendo do tratamento. E aí vem a parte principal. Para esse tratamento, eu preciso de um ou mais dados pessoais, enfim, cada caso é um caso.
quais são os riscos que podem existir se houver uma violação de dados. Então, vou citar um exemplo. Olha, eu vou fazer... eu tenho uma loja de roupas, eu vou agora implementar um sistema de reconhecimento facial que vai avaliar se o cliente está gostando ou não da roupa. Um exemplo. Tá, qual é o risco se houver uma violação de dados? A gente sabe que, né, que a biometria também pode ser uma biometria facial, sabemos que isso é um dado pessoal sensível, segundo a LGPD. Quais são os riscos de ocorrer uma violação de dados? Qual é o risco à privacidade daqueles meus clientes? Você vai avaliando ali, né, levantando o máximo de informação possível, claro, né? Não necessariamente você vai conseguir levantar todos os riscos, né? Claro, tem muita coisa, mas você procura levantar o máximo de riscos possíveis ali que você avaliou, inclusive por isso até que é recomendado, se necessário, consultar outras partes. Bom, você ali fez a listinha de riscos, encontrou 1, 2 ou mais riscos. O que você vai fazer para ou mitigar aquele risco, ou transferir aquele risco, ou até mesmo aceitar aquele risco? Né? Você vai ter que tomar alguma atitude, né? A questão de risco é assim mesmo. Ou você... Decisões. Ou você mitiga completamente aquele risco através de um controle, através de uma série de controles. Existe, inclusive, a possibilidade de você implementar um controle e ainda haver um risco residual. Então, claro, aqui a gente está falando de uma forma geral, mas cada caso é um caso. Então, ou você, olha, não vou aceitar esse risco, ele precisa ser mitigado, vou implementar tal controle. Ainda assim, pode ter um risco residual que eu vou documentar. Olha, não, esse risco aqui, se eu for implementar um controle, é mais caro do que conviver do que obter a multa. Então, vou transferir, vou fazer um seguro, vou aceitar. Então, ali você vai tomar uma decisão ou sugerir decisões em relação a cada risco que você encontrou. E, claro, você vai documentar, né? Você, como DPO, vai ali analisar aquelas sugestões. A gente sabe que isso é um documento que é feito a 4 mãos, né? Porque os controles são sugeridos, é claro, pela equipe de segurança, pela equipe de cibersegurança, e aí você documenta não só os riscos, mas também como os controles sugeridos para mitigação. E aí você documenta aquilo, e ciclicamente, aí depende de cada empresa, né, semestralmente, anualmente, ou com uma mudança no tratamento de dados que você julga ser relevante, você reinicia o ciclo PDCA. De forma resumida, é isso. O ponto principal aqui nesse relatório é identificar quais são os riscos e, principalmente, as medidas tomadas para mitigar aqueles riscos. Esse é o ponto principal. Se você conseguir atingir esse objetivo, você certamente já vai ter aí passado um grande recado à sociedade, inclusive à autoridade, porque quando você faz um documento desse, a mensagem que você passa é: eu me preocupo com a privacidade dos meus clientes. E um ponto que eu tenho falado muito com os meus alunos, e inclusive no LinkedIn também, a LGPD e GDPR é mais do que segurança, é confiança. Então, se os clientes entenderem que você não leva a sério esse tema, você pode perder a confiança dos seus clientes. Então, é muito mais do que só a multa. Claro, a multa traz um dano financeiro, mas o dano de imagem pode ser muito pior. Eu recentemente vi uma propaganda da Apple, que ela alfineta a Google na questão da privacidade, no sentido de, olha, nós usamos os seus dados, mas não usamos com esse viés. Então já está virando aí uma guerra justamente na questão da confiança. Olha, confie em nós, não confie neles, porque nós preservamos mais. Exatamente, nós temos esse interesse nesse sentido. Então já está virando, né, uma guerra comercial. E no caso da LGPD, ele não deixa claro quando que você precisa fazer o relatório, eu vou chamar de RIPD, né? Relatório de Impacto de Proteção de Dados. Então, mais uma vez, a gente precisa recorrer ao GDPR. O GDPR, ele diz que é obrigatório em 3 situações, né? O primeiro, o tratamento de uso de novas tecnologias, como, por exemplo, Big Data, que podem gerar riscos, né? Por ser uma tecnologia nova, por ser algo que está sendo lançado, não se sabe ainda quais são os riscos, né? Então, para a avaliação sistemática aqui no caso de aspectos pessoais e principalmente na criação de perfis, né? Perfis automatizados. Então, se, por exemplo, você entra com um determinado número de dados pessoais em um formulário web, aquilo ali gera
um perfil automático para você, isso pode ser considerado um tratamento de dados com risco à privacidade dos seus clientes ou usuários, né? Segundo conceito, segundo obrigatoriedade, é claro, quando a gente fala de dados pessoais de categoria especial ou dados pessoais sensíveis aqui na LGPD, ou de condenações penais, né? No GDPR, a gente tem 9 categorias de dados pessoais de categoria especial, ou dados pessoais sensíveis, e também as condenações penais. Quando houver um tratamento de dados que contenha um desses tipos de dados, já pode se preparar que você vai ter que fazer o relatório de impacto de proteção de dados, no caso, no GDPR, e a gente está também trazendo essa realidade aqui para o Brasil, enquanto a NPD ainda não define, né? E, por último, a questão do monitoramento sistemático em grande escala. Aqui tem uma pergunta que eu sempre fico na dúvida. O que é grande escala? Eu não sei dizer o que é grande escala. Se o pessoal me pergunta, eu não sei. O que é 1 milhão, 10 milhões, 100 mil? É muito vago, né, o que ele quer dizer com grande escala. Mas se houver um monitoramento sistemático, ou seja, por exemplo, o monitoramento de CFTVs ou o monitoramento nesse tipo, ele também é considerado obrigatório. Só complementando aqui esse ponto, no GDPR na Europa, no Conselho Europeu, eles criaram um grupo de trabalho chamado Article 29, o artigo 29, né? Que é um grupo de trabalho que criou uma série de documentos e guidelines relacionados a diversos temas do GDPR. Por exemplo, DPO, consentimento, transparência, e eles têm um documento só sobre a avaliação de impacto de proteção de dados. E lá eles foram mais no detalhe, inclusive para eles, além dessas 3, eles consideraram mais 7 novos exemplos, né, de situações que eles entendem que também seriam obrigatórios. Um exemplo, quando houver dados de vulneráveis, por exemplo, como crianças e idosos, quando houver, por exemplo, casos de nova tecnologia, eu já falei, quando houver casos de criação de perfil automático, nova tecnologia, Big Data, e ele traz lá uma série de novos itens que também, segundo eles, deveriam ser obrigatórios. De forma resumida, pessoal, mesmo que você entenda que, olha, não tem nenhum tratamento meu aqui que se encaixe nessa obrigatoriedade. Um ponto que a gente tem percebido entre os especialistas é que o próprio fato de você fazer o documento já é algo interessante no sentido de novo, mostrar para a sociedade, mostrar para os seus clientes o interesse, o desejo de demonstrar que você leva aquele tema a sério. Ou seja, mesmo que você tenha um tratamento que não se adequa aqui, você poderia, por exemplo, talvez selecionar os teus principais processos de negócio e ainda assim fazer o relatório de impacto de proteção de dados, né? Mas eu acho que, claro, quando é obrigatório, é obrigatório. Agora, a grande pergunta é se a autoridade nacional vai detalhar quais são os casos onde o RIPD será obrigatório ou não. Não sei se eles vão seguir o regulamento europeu, se vão sugerir outra coisa, enfim. Por enquanto, seguimos aqui com o que o GDPR sugere. Sugere não, né? Ele obriga, né? Essas são as cenas do próximo capítulo, né, que a gente está esperando aí, agora que temos pelo menos uma carinha das pessoas, a autoridade se pronunciar. O fato é, né, que nós que já estamos trabalhando com os projetos e já estamos implementando LGPD nas empresas, a gente precisa fazer alguma coisa, seguir alguma orientação, né? Por isso que essa documentação toda da GDPR é tão bacana para a gente poder trabalhar, e eu falo sempre, é fonte de inspiração, né? Esse Working Party que você falou é muito legal, e eles têm documentação para tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente pode imaginar, assim, dúvidas do tipo, o que é legítimo interesse? O que precisa para ser um DPO? E lá eles vão falando dando um monte de assim, interpretações das coisas que para a gente está muito aberto ainda. E eu acho muito útil para a gente poder trabalhar no dia a dia, pelo menos como fonte de inspiração. É óbvio, né? A gente está trabalhando com isso, e quando a autoridade se pronunciar, talvez a gente tenha que voltar ali e fazer alguns ajustes nos relatórios que a gente está emitindo, na forma como a gente está trabalhando, mas enquanto isso é uma boa fonte de informação para a gente utilizar.
A gente tem que voltar aqui para uma outra live de atualização, né? Amigo, agora é infinito esse assunto, né? Agora é para sempre conversando sobre essas atualizações. Antes de mudar aqui, eu só queria responder uma pergunta da Mara, que ela está perguntando sobre o relatório. Existe hoje no mercado alguma ferramenta para criar esses relatórios de impacto, visto que temos que guardar riscos identificados e o tratamento do risco? Existe. Tá? Hoje nós temos, essas ferramentas são chamadas de governança de privacidade, onde a gente pode pegar o resultado de todos esses assessments que a gente está fazendo aí e colocar nessas plataformas, porém, essa plataforma, ela não resolve nada sozinha. É óbvio que para a gente poder ter o relatório de impacto emitido, nós precisamos ter todas as informações a respeito dos tratamentos lançadas nessa plataforma. Então, tem um passo atrás, né? Que é o quê? A gente mapear os nossos dados e olhar, né? Qual que é o trabalho que a gente tem que fazer? Essa ideia que o Luiz falou de, pega lá um modelinho e tenta preencher as informações. É um negócio bem didático mesmo para você fazer, porque quando você pegar um template, né, ele vai dar umas dicas super legais aí de templates disponíveis, e quando você pegar aquele template e olhar para dentro da tua empresa, aí você pode questionar, gente, eu tenho condições de responder a isso? Esse é o grande ponto, né? Porque para você poder responder, você precisa saber, caramba, que dado que eu tenho, aonde que eu guardo esse dado, com quem que eu compartilho esse dado, que operações de tratamento eu faço com esse dado, e quando eu faço, quais são os riscos que eu estou expondo a essas pessoas? E em cima desses riscos, quais são as medidas de segurança que eu tomo? Ou seja, tem um monte de perguntas que você tem que responder lá. Então, o que as plataformas de governança fazem? Elas pegam estas respostas que você tem que obter internamente, fazendo diligências, entrevistas, data mapping, relatórios, assessments e tal, e consolidam tudo de uma forma estruturada. Mas você tem que fazer um grande trabalho aí de investigação dentro do teu ambiente para que você possa levar as informações dentro da plataforma a um ponto em que ela emita o relatório. Mas sim, existem, e essas são justamente algumas, né, das soluções que as empresas de tecnologia implementam para transformar, para fazer a operação da lei de proteção de dados ficar mais simples dentro das empresas, né? Porque é difícil você poder trabalhar e operar a LGPD com aqueles relatórios de Excel enormes que geralmente saem dessas auditorias, né? É para ajudar, né, que existem essas plataformas de governança. Só complementando, Simone, o ponto aqui principal é que realmente não há ferramenta mágica na LGPD, né? Então, e a LGPD, ela escancara dois grandes problemas das empresas hoje. O primeiro problema é justamente cibersegurança, né? Tem muitas empresas que não têm maturidade de cibersegurança, como a LGPD praticamente exige que você tenha maturidade no tema, se você não tiver, você realmente já está um passo atrás. E o segundo tema, que é o principal, eu acho que é a governança de dados. Então, quando você não governa o seu dado, ou seja, você não sabe onde ele está, você não sabe qual o fluxo de dados, onde ele nasce, onde ele morre, fica difícil até você fazer esse documento. Como é que você vai saber quais são os riscos? Exatamente. Como é que você vai saber quais são os riscos? Como é que você vai identificar o risco se você não sabe onde o dado é coletado, até onde ele, entre aspas, morre, né? Ou ele é excluído, enfim. Você tem que conhecer isso tudo. Então, se você não conhecer, realmente fica um pouco complicado, né? Exatamente. E esses documentos aí vão ajudar vocês bastante a aterrissar o que vocês precisam saber dentro da empresa para poder cumprir essa obrigatoriedade. Também, como inspiração, né, tem a GDPR, ela é uma lei, assim, bem mais detalhada, eu diria, vou usar essa palavra, ela é mais detalhada que a LGPD, né, que a LGPD acabou ficando uma versão bastante simplificada, embora tenha muitos pontos de relação com a GDPR, mas se você pega a GDPR para ler, tem uma parte lá que é o chamado considerandos, né? E nos considerandos, que é um montão de coisa para ler, ele vai falando para você, olha, algumas definições Você vai ler essa lei e aqui estão algumas definições para você entender do que é que nós estamos falando.
E aí, nesse Considerando 75, ele fala sobre esses riscos que a gente está falando assim, olha, você está falando que eu preciso mitigar certos riscos. Que tipo de riscos seriam? Aqui também, voltando, hein, sempre na inspiração, meu povo, que isso aqui não é da nossa autoridade, é da GDPR, mas o que eles falam em riscos de danos físicos materiais, discriminação, roubo de identidade, perda financeira, prejuízo reputacional, perda de confidencialidade. Ele dá diversas hipóteses aqui que você pode pensar se aquele teu produto, campanha, pode expor o titular de dados a algum desse tipo de dano, você já conclui, olha, nesse caso aqui, acho melhor eu preparar uma avaliação de impacto. E esse é um outro item que é interessante, que também tem na GDPR e que a gente não sabe se vai existir aqui, mas é legal para a título de conhecimento mesmo. Vamos imaginar que você fez lá, decidiu criar um produto, alguma coisa, e você realmente fez a avaliação de impacto e chegou à conclusão de que, puxa, mesmo eu tomando algumas medidas de mitigação, eu ainda vejo que aqui eu vou ter uma operação de risco aos titulares. Na União Europeia, você tem essa figura da consulta prévia. Ou seja, você vai e consulta a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você fala, olha, eu tenho uma ideia, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para aterrizar na vida. Putz, eu desenvolvi uma aplicação muito legal que vai ajudar a população de baixa renda a ter acesso à educação, com isso, aquilo, mas eu preciso, por alguma razão, sei lá, pegar dados de menor de idade, vamos imaginar, uma plataforma educacional. Você tem aqui uma situação em que, putz, você tem um interesse que é legítimo, não só seu, mas para o titular de dados, e você está, assim, operando com um dado de grande sensibilidade que envolve, inclusive, menores de idade. Na União Europeia, você pode consultar a autoridade e perguntar assim, olha, os riscos são esses, eu tomei essas medidas aqui de mitigação, ainda assim, acredito que existam alguns riscos para os titulares. Prossigo. E aí você recebe um não, sim, né? Eu falo, isso daqui é tricky, né, para quem é advogado, porque é que nem você fazer uma consulta na Receita Federal. Você tomar um não, meu amigo, esquece, você não vai mais poder fazer, né? Mas também você vai fazer com aquela garantia de que aquilo não vá, de que a autoridade nacional depois não venha questionar você do porquê que você fez aquela operação mesmo visualizando a existência de riscos. Isso é uma figura interessante, você poder consultar a autoridade nacional antes de você fazer alguma coisa dessa magnitude, por exemplo, que envolva dado de menor, né? Com esse exemplo que eu estou dando. A gente ainda não sabe se na nossa autoridade vai existir essa possibilidade, mas é legal saber que fora do Brasil existe isso, tá? E Simone, só complementando, o próprio fato de haver a consulta prévia e você fazer a consulta prévia, de novo demonstra boa-fé, né? Muito, é a preocupação. Tem muita empresa que vai falar assim, não esquece isso aí, deixa isso aí, esconde isso aí. Não, olha, a autoridade eu quero fazer, mas tem esse risco residual, enfim, você faz uma consulta de novo. Você demonstra aí a confiança, demonstra para o seu cliente, demonstra para a autoridade a questão da importância do tema para a sua empresa. Eu acho que isso que talvez seja um diferencial daqui para frente. Eu tenho falado que a LGPD, inclusive, vai ser critério decisivo, inclusive na questão de aquisições de contratos, de serviço, porque se eu sou um controlador, preciso contratar um terceiro, né, para um processador, enfim. Tem o processador A e o processador B. O processador A está adequado à lei. O processador B não está, eu não vou me arriscar. Eu vou contratar o A, com certeza. Então, tem empresas que ainda não perceberam esse risco, inclusive, para o negócio. Esse risco, assim, a gente está trabalhando com grandes, né, o DNA da ETEC realmente é trabalhar com empresa mais no segmento enterprise mesmo. E nós estamos enfrentando problemas grandes, assim, com o fato de que, poxa, aquela empresa que é o controlador, ela tá, até mesmo, nem houve essa questão de, vai adiar, não vai adiar, não, as empresas continuaram fazendo os projetos por causa desse viés mesmo que você está colocando, ou seja, eu não posso mais continuar operando dados sem respeitar a privacidade do titular, independente de multa, do que quer que seja, mas aí você encontra uma realidade que
né? Por exemplo, eu trabalho num projeto muito grande nessas empresas que são de birô de crédito e que processam a questão do cadastro positivo. Esse cara tem dado praticamente tudo brasileiro, né? E, às vezes, o operador é um cara lá da lotérica em Cabrobró das Couves, que, como você falou, né? Não tem, a maturidade é zero em segurança da informação. Mas, para que ele possa atender o mercado de todos os brasileiros, eles têm que estar nessa região, assim, né? Tem que haver uma democratização dessa situação toda. E eu vejo, assim, um mercado, sabe, Luiz, para quem tiver boas ideias de adequação para esse segmento de pequenos negócios mesmo, né? É um campo aberto, porque, óbvio, essas empresas precisam operar dados para esses grandes controladores. Os grandes controladores não conseguem realizar o seu negócio sem uma parceria com essas empresas. Como fazer para que todo mundo dentro dessa cadeia fique compliance? É um tremendo desafio. É um tremendo desafio e é um tremendo campo aberto para quem tiver boas ideias aí, né, de, sei lá, desenvolver uma aplicação de assessment rápido para pequenos negócios, né, criar alguma coisa aí que ajude realmente essas empresas menores a entrarem no compliance mínimo, né, para que eles não deixem de existir, porque vai chegar uma hora que o controlador vai ter que tomar a difícil decisão de, né, ou você se adequa ou não posso mais trabalhar com você. E aí corre-se o risco desses caras deixarem de existir, nem porque o titular de dados vai reclamar da conduta deles, ou porque não vai ver o valor do negócio deles, mas porque as empresas para as quais ele presta serviço não podem mais utilizar o serviço dele, né? É uma grande questão essa daí. Nós trouxemos hoje para vocês aqui algumas ilustrações, né, do que tem acontecido na vida real aqui em relação ao relatório de impacto. Esse documento aqui a gente pode conversar sobre ele, até o pessoal que fez aula comigo viu que eu acabei falando dele aqui no curso também, que é esse despacho ministerial, onde o Ministério Público do Distrito Federal está pedindo para a Vivo explicar sobre o processamento do Vivo Ads, né? Esse é um caso muito, assim, emblemático de quando uma operação gera um risco para o titular e quando é cabível um relatório de impacto à proteção de dados. Porque essa mídia, sob o aspecto marketing, ela é muito legal. Ela é muito legal, assim, ela realmente atinge os objetivos dela. Porque como é que funciona o Vivo Ads? Você está andando na rua e você passa do lado de um comércio, uma grande loja de varejo, por exemplo. E aí ele vem e te faz uma pergunta. Olha, você gostaria de ganhar 1 hora de pacote de dados grátis? E aí você fala, eu gostaria, né? Clica lá, gostaria. E daí ele te faz uma pergunta sobre aquele comércio que você está passando ali perto. E daí ele aproveita que você está prestando atenção, está com foco naquilo, respondeu perguntas pertinentes àquele negócio e te fala sobre uma promoção, sobre uma oferta, e te fala, olha, se você entrar lá, você pode aproveitar agora e comprar com 20% de desconto, prende realmente sua atenção. Em muitos dos casos faz com que você tá ali do lado mesmo, eu vou entrar na loja, vou fazer uma compra. Sob o ponto de vista de marketing, né, é uma ferramenta muito legal de negócio. Agora, o que tem por trás disso, né? Que eu sempre falo, eu sempre bato, né? O grande problema da forma como a gente usa os nossos dados hoje é a falta de consciência. Esse é o grande problema. Quando a gente está consciente do que está acontecendo, a situação é outra. Por que eu falo isso? Porque para você receber uma propaganda dessa, um ad desse, assim, de olha, sabe essa loja que está aqui do teu lado? O que é que a aplicação precisa estar fazendo? Ela precisa estar monitorando a sua localização e os seus movimentos o tempo todo em segundo plano. E aí vem a pergunta, o cidadão sabe que ele está sendo monitorado, né? A sua geolocalização está sendo monitorada por uma aplicação? A maior parte das pessoas não sabem. Elas não sabem que esse recurso está habilitado no seu aparelho móvel, elas não sabem de que forma isso acontece, e é aquela coisa, eu só sei que foi assim, entendeu? Então, o que acontece? O eu só sei que foi assim não funciona mais em termos de legislações de privacidade em vigor. E aí o Ministério Público foi lá questionar
a Vivo, né? Se vocês digitarem aí o despacho ministerial MPDFT Vivo Ads, vocês vão encontrar a íntegra desse documento. Esse documento nada mais é do que todos aqueles passinhos que o Luiz falou ali, olha, você vai ter que falar quais são as características, quais são os dados, quais são as medidas, você vai ver aí, ó, que vem um monte de perguntas que você vai ter que responder. Então, o item 1, como a organização descreve o tratamento dos dados? Como coleta? Como armazena? Como organiza? Quem tem acesso? E aí você já começa a falar, será mesmo que eu posso responder todas essas perguntas aqui na minha empresa? Ou será que eu preciso dar uma olhadinha nisso daqui? Então, acho que esse aqui do Vivo Ads é um bom exemplo do que vocês podem ter o que responder na empresa para poder cumprir aqui um relatório de impacto à proteção de dados. Além de essa coisa da transparência, né? Ou seja, poxa, eu vou lançar uma mídia como essa, veja o risco, né? Eu estou acompanhando e monitorando uma geolocalização em tempo real. O titular de dados precisa saber que isso está acontecendo. Você não pode fazer isso sem um consentimento expresso da pessoa. Você não pode invadir o espaço da pessoa andando pela rua sem que ela saiba que você está fazendo isso e sem que ela autorize que você faça isso, né? É muito importante hoje a gente ter essa abertura com o titular de dados de fazer as coisas no exato limite do que ele nos permite fazer. Né, esse negócio de big data, quero pegar dado, quero ter o número maior de dados possível, agora a gente precisa, né, olhar um pouco para todos aqueles princípios que a gente falou, olha, minimização, né, respeito, tudo isso precisa ser olhado quando a gente vai fazer qualquer atividade de tratamento. Esse caso aqui é do professor Luiz. Esse é um caso também interessante. Na verdade, os dois casos que trouxemos aqui para vocês, notem na data, né? Que aqui está fevereiro de 20, né? 2020, ou seja, antes da LGPD entrar em vigor, né? Vocês devem ter acompanhado, exatamente, devem ter acompanhado essa loucura que foi nessas idas e vindas da LGPD. Isso até uma outra. Parecia quadrilha, né, Luiz? Esse assunto até de uma outra live, né? Mas enfim. E da mesma forma, lá com a Vivo, aqui no metrô de São Paulo, mesma coisa também, né? Ou seja, mas não tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, então eu estou tranquilo. Não, vocês notem aqui que, no caso lá, o Ministério Público, aqui a Justiça, então, assim, não é porque não tinha, né, uma autoridade que, então não tem a NPD, eu vou ficar aqui que não vai acontecer nada, não, ao contrário. Outros atores, né, PROCON, eles podem, inclusive, assumir esse papel também. Então, olhando aqui o nosso exemplo, é um caso do metrô aqui de São Paulo que fazia um reconhecimento facial nas estações do metrô, né? A gente já conversou agora há pouco, sabemos que o reconhecimento facial, na verdade, é uma forma de biometria, né? E biometria a gente sabe que é um dado pessoal sensível ou dado especial conforme o GDPR. Portanto, é uma categoria especial de dados pessoais. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado adicional. E eles fizeram aqui, a juíza pede de novo. E engraçado que ali no exemplo anterior é o mesmo texto. Análise de impacto e proteção de dados. Ou seja, eles usaram o GDPR como exemplo, né, ou como guia, porque a LGPD na ocasião ainda não tinha sido aprovada, né, ou entrada em vigor, melhor falando, ela foi aprovada em 2018, mas não tinha entrado em vigor. Então, eles, de novo, se inspiraram, usaram o GDPR como referência para pedir não, né? Eles não pedem, né? Exigir que, no caso aqui do metrô, ele provasse que o sistema é confiável, ou seja, o relatório de impacto é um documento solicitado pela Justiça e ali, no caso aqui do metrô, ele teria que comprovar que é confiável pelo ponto de vista da privacidade. Por que ela quer dizer com confiável? É no sentido de, olha, o metrô vai coletar essas informações, entretanto, eles já identificaram os riscos e já sugeriram ou escolheram medidas apropriadas para mitigar esses riscos. Então, o que a juíza está dizendo assim? Olha, vocês estão falando que vão fazer isso, né? Tá legal. Então, vocês vão ter que me mostrar documentalmente que, já que vocês vão fazer, quais são os riscos, quais são as medidas para mitigar esse risco. Então, esse aqui é um exemplo que eu trazia para os meus alunos no sentido de, olha, não é porque a NPD ainda não tinha sido, né, formada, vamos dizer assim,
que a justiça não vai te exigir isso. Então, assim, tá na LGPD, é um dos documentos obrigatórios, portanto, você precisa se preparar para como é que você vai atender essa demanda da lei, né? Então, aqui é um exemplo bem interessante. Esse caso aí, Luiz, ele era para fins de segurança pública, contagem de indivíduos. Você sabe qual que era a motivação do metrô para fazer biometria? Também, Qual era a alegação, né, ele tem esse conceito da segurança que poderia até ser classificado como legítimo interesse, ou seja, como você faz a biometria facial, você está ali filmando pessoas, você poderia utilizar isso, né, para fazer o reconhecimento de criminosos, né, de pessoas desaparecidas, é claro. Entretanto, de novo, né, isso também poderia ser utilizado para outros fins, como eu falei, fins comerciais, né, de repente se uma pessoa está ali, né, com um semblante abatido, alguma propaganda poderia ter sido feita nesse sentido. Isso, inclusive, a gente tem um caso da Hering, lá no Sul, que eles implementaram isso sem qualquer consentimento. Eu trouxe esse exemplo, né? Eles filmavam os clientes, e os clientes eles analisavam ali as a reações reação dos clientes para determinada roupa. Então, um exemplo, a Simone vai lá na loja da Hering, aí viu um vestido, lindo, não sei o que lá. Aí viu lá um outro vestido, fez aquela cara assim, e aí eles avaliam qual é o percentual de aprovação para determinadas roupas. E só que acontece que o problema é que as pessoas não sabem disso, não sabiam disso. Então, a inconsciência que eu falo, exatamente. né? Você então, está sendo monitorado e não está nem imaginando que isso está acontecendo. Exatamente. É claro que a questão de monitoração no caso de segurança, né, ela é inclusive uma dúvida muito comum. Não, é diferente. É diferente, né? Essa daí para saber se você está gostando de um produto ou não, se eu vou te oferecer exatamente. Então, coisa é bem... Porque quando a gente fala em biometria, o pessoal pensa sempre na impressão digital, mas existem diversas formas de biometria. Tem biometria facial, íris, impressão digital, tem DNA. Tem algumas pessoas que dizem até que a forma de andar, a forma de digitar, tudo isso também são biometrias, né? Ou seja, identificações únicas do indivíduo. Então, esse exemplo é um exemplo muito bacana que também a Justiça pedindo aqui para o metrô de São Paulo mostrar ou demonstrar através do relatório de impacto. É uma pena que depois eu meio que perdi, eu queria até saber o que aconteceu depois, né? Qual foi o desdobramento aí desse caso. Mas agora a gente vai ter bastante de acompanhar, né? Teve esses dias também um julgado aí que saiu, que todo mundo comentou, né? Que foi uma primeira multa aplicada. Sim. Então agora vai surgir bastante demanda, porque isso é uma das coisas, né? Que o pessoal ficou bem em dúvida, assim, que até eu gravei uns videozinhos lá no negócio da cultura da privacidade, tipo, mas como a autoridade nacional ainda não está implementada e a multa só começa a valer em 2021, eu não preciso ficar preocupado com multa. Não, né? Mas só que tem as ações judiciais, né? Que elas continuam aí, você, né? E havendo aí uma comprovação de prejuízo, a responsabilidade civil existe aí há 200 anos, né? Sim. E aí as empresas podem ser multadas em cima de outros instrumentos, como você falou, Código de Defesa do Consumidor, reparação de danos civis. Então, assim, não que a gente ache que a multa é o principal enforcement, né? A gente já colocou bastante a nossa posição aqui, que é o respeito ao titular. Mas, como tem muita empresa, né, muita gente que ainda fica se lastreando... Só vai pela dor, né? Vai adiando, né? Vai pela dor é ótimo. Então, isso daí precisa ficar bem claro para as pessoas, né? Que o Ministério Público está aí, o PROCON está aí, a Justiça está aí, e eles vão se valer dos instrumentos jurídicos, inclusive a LGPD, porque agora toda essa parte, né, que trata do titular de dados, dos seus direitos, está em vigor, né? Independente da autoridade nacional estar em progresso ou não. Aqui é um exemplo, né, para quem gostaria de ter alguma referência. Aqui o governo federal tem lançado diversos templates relacionados à LGPD. Eles lançaram recentemente, até postei isso no LinkedIn essa semana, um template lançado pelo governo federal para um relatório de impacto de proteção de dados. Claro, não sabemos se esse relatório, se esse template será aprovado, né, pela autoridade nacional, mas é o que a gente tem para hoje. Então, isso aí. Se eu puder indicar, usa esse do governo federal. Então, claro, uma autoridade, né,
competente, né? Então você pode utilizar sem problema algum. Então, e ele está bem detalhado, está em português. A gente também tem outros templates em inglês, como eu citei aqui na live, mas como nem todo mundo, né, tem essa facilidade com o inglês, a gente preferiu trazer aqui um template. O pessoal vai deixar aí o link para vocês baixarem. Inclusive, nesse site do governo tem outros templates para outros assuntos também relacionados ao LGPD, vale a pena dar uma olhada. Muito bom. Bom, gente, eu não sei se a Gabi, às vezes ela me manda aqui umas perguntinhas laterais aqui, eu estou vendo no Q&A, não tenho perguntas pendentes, eu não sei se alguém ficou com mais alguma dúvida. Tem mais alguma pergunta aí, Gabi, sobre o que a gente falou agora? Deixa eu ver se ela me manda. Essa tímida não me mandou perguntas por enquanto. Tá bom. Bom, gente, é isso. Estamos aqui aguardando os nossos próximos capítulos. Vamos ver como é que a nossa autoridade nacional vai se comportar a partir de agora. Teve essa semana aí a sabatina, né? Ela está lá disponível na página do Senado para quem quiser. Acho que conhecer um pouquinho da cabeça, né, Luiz, do perfil do pessoal que vai estar ali. Eu achei que, né, tem bastante coisa assim mais técnica, até que eu gostei assim de ver que o que me preocupa seria duas coisas me preocupam: falta de tecnicidade e uma autoridade nacional que gosta muito de aplicar multa, ao invés de educar, conscientizar e regulamentar. Né? Essas são, assim, para Simone, as principais preocupações que eu tenho. Mas, assim, na sabatina eu senti realmente que o pessoal tá comprometido com essa parte mais de ser técnico, né? De ser... Eu não sei o que você achou aí, se você tem alguma opinião sobre... Política é sempre um tema polêmico, né? Toda vez que eu dou um treinamento, eu falo para os meus alunos que tem o triângulo da polêmica, né? Que é a política, religião e futebol. Eu falo, olha, vamos evitar falar sobre esses temas, porque nem sempre o pessoal tem maturidade para conversar sobre isso. Mas relacionado à questão da NPD, eu acho que o ponto principal foi justamente a questão técnica, como você falou. Muitos deles ali têm um histórico, principalmente na questão de cibersegurança. Como você falou, olha, não dá para pensar em privacidade sem proteção de dados. Você pode até ter proteção de dados sem privacidade, mas nunca privacidade sem proteção de dados. O inverso é impossível. Então, esse é um ponto realmente assim, fundamental. Então, eu acho que, inclusive, a carreira, né, a área de cibersegurança, que já tinha ganho importância nos últimos anos, agora acho que vai realmente explodir aqui no Brasil. A área de privacidade também, principalmente quem é da área do direito, né, para fazer essa mudança, acho que é bem simples, e quem também é da área de tecnologia também pode fazer. É interessante porque a área de privacidade é uma área, talvez seja uma das áreas mais multidisciplinares que eu conheço, né? A área de segurança ela é democrática, porque tem o pessoal técnico e também tem a área não técnica dentro da segurança da informação. Mas a privacidade é algo realmente muito interessante, porque você tem que saber a segurança, a tecnologia, mas também tem que conhecer o regulatório, tem que conhecer também até questões de comunicação, né? Se você quiser ser um DPO, porque já que você vai falar com a autoridade, talvez você tenha que fazer ali alguma representação. A gente falou muito, né, dos soft skills, né? Exatamente, né? Tem que ter soft skills, enfim, tem que falar ali com a alta direção, enfim. Então, mas no geral, eu acho que a NPD, para quem não tinha nada, eu acho que foi até melhor do que eu esperava, né? A gente só fica chateado devido à demora, mas realmente para quem não tinha nada, eu acho que a gente avançou realmente do 0 para 1. E agora eu também tenho essa dúvida, né? Não acho que seria muito bem-vindo uma autoridade já sair multando. Eu acho que tem tanta coisa para fazer, né? Tanta coisa para exatamente, tanta coisa para regulamentar. E hoje mesmo a gente conversando aqui na live tem diversas questões ainda que estão em aberto, né? Que a LGPD não responde e eles precisam responder, né? Então assim, tal como na Europa, que a gente teve lá um grupo de trabalho que ainda assim se debruçou em diversos assuntos, criou documentos para ir mais no detalhe para tentar sanar um maior número de dúvidas, a gente entende que aqui no Brasil essa necessidade é urgente. Então, na minha opinião, a NPD agora deveria focar na questão, né, de sanar essas dúvidas, que são diversas dúvidas que a gente tem ainda, que não está muito claro, conscientizar grande parte da população, conscientizar grande parte das empresas. Ainda tem algumas empresas que
para você ter ideia, a minha esposa, ela trabalha com a área de recrutamento e seleção, né? E ela lançou uma pergunta no LinkedIn dizendo assim, você sabe que a LGPD, quais são os impactos que a LGPD vai trazer na área de recursos humanos? Aí ela colocou três opções, né? Sim, não, e o que é LGPD? O que é LGPD foi a maior, o pessoal não sabe o que é LGPD. Aí o que é LGPD não ganhou. tenho... Então, assim, e a área de recursos humanos é uma área que, com certeza, 100% de certeza, tem dados pessoais. Sim, Isso é sim. preocupante, né? Porque É. a área que, com certeza, olha, não sei por onde eu vou começar, Luiz, aqui na minha empresa. Olha, eu estou tudo errado, ainda não fiz nada, eu vou A começar. RH, sem dúvida. O dado do Começa pela colaborador, né? ali O exame admissional, que além de tudo tem exame dados de saúde, admissional, os dados que você faz com o negócio do seguro-saúde. Eita, danado. tem de tudo, enfim. Mas o ponto principal é esse. Eu acho que a gente avançou bem na questão da NPD. De novo, tem muitas dúvidas, mas eu acho que o Brasil agora, talvez mesmo tardio, começou, agora já está valendo realmente. E eu acho que é o nosso papel, né, quem trabalha na área, participar das discussões, conhecer melhor o comitê diretor, né, a comissão diretora da NPD, e ajudar, né? Acho que ainda não está, tem muitas dúvidas ainda, muitas questões que vão ser discutidas, né? Então, lives como essa são muito boas, né? Porque ainda tem muita gente que não faz ideia do que é. Não é ainda uma coisa que eu falo que não é uma coisa muito democratizada, ainda está uma coisa muito no topo da cadeia, né? Diferente de movimentos que a gente viu anteriormente, como o Código de Defesa do Consumidor, que eu sempre falo nele, que o pessoal batia no peito, eu sou consumidor, eu espero que um dia o pessoal bata no peito para falar que é titular de dados e essa coisa se torne muito mais democrática, com muito mais pessoas sabendo sobre o que acontece, né? Entendendo os riscos a que a gente se expõe no momento em que a gente tem um uso excessivo de mídia social, de compartilhamento de dados nossos, né? E que isso daí é um vai e volta, né? É uma coisa que nunca fica grátis, né? Se alguma coisa é grátis, você é o produto. Essa daí é a grande, né? É o grande clichê do momento que a gente... E assim, a gente precisa saber disso, né? As pessoas precisam saber disso, para não virar um bonequinho ali manipulado, inconsciente do que está rolando. Eu acho que isso é o mais importante dentro desse contexto. Talvez o ponto ainda é que as pessoas ainda não percebem, ainda não têm conhecimento dos abusos, né? Acho que a partir do Verdade. momento que ela começar a entender ou conhecer de abusos, aí talvez ela vai começar a perceber por que estão fazendo com os meus dados. Todos nós somos titulares dos dados. Esse é um fato, é Todos. uma verdade. Então, são duas verdades, né? Todos nós somos titulares dos dados e agora para as empresas. Os dados não são das empresas. Os dados O são do dado é titular. do titular, é super Tem muita importante empresa isso. que acha que o dado é dela, né? Então, essa é uma verdade que também tem que ser dita. Mas eu acho que a gente está, enfim, a gente está, claro, Estamos no caminhando, caminho. iniciando, estamos no caminho. Muita coisa ainda vai acontecer e eu espero que a gente consiga, mesmo que tardiamente, começar e amadurecer nessa grande jornada. Eu sempre digo, a LGPD é uma jornada. Assim como a É, segurança da informação, que não tem fim, a LGPD é uma jornada. isso aí. Lindo, gente. Nos sigam, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, tem para todos os gostos aqui, mídias sociais. Lu, não sei se você quer falar do seu perfil. Gostaria, se Que alguém mal quiser. educada, né? Nem coloquei. Se alguém quiser entrar em contato, dessas mídias, a mídia que eu estou mais ativo é o LinkedIn, que eu acho que é a mídia LinkedIn. mais interessante de todas. É claro, tem outras Profissional, né? bacanas, mas profissional realmente é a mais bacana, onde eu estou mais ativo. Me procura lá, Luiz Felipe Ferreira, e a gente vai trocando ideias. A gente tem falado com diversas pessoas, tem conhecido, né, diversos profissionais da área, inclusive a Simone também, fui meio, né, ali pelo LinkedIn também, né, Foi Simone? via LinkedIn primeiro. Exatamente. Então, assim, Rendeu um caldo bom, né? é, é uma rede social, assim, fantástica. Para mim, é a melhor rede social do momento. E quem quiser entrar em contato, vá ver lá a sua live com a Simone, enfim, e aí entre em contato para a gente continuar conversando sobre LGPD e outros temas. E para quem perguntou, gente, todas as lives da ETEC anteriores estão gravadas nessa página nossa do YouTube. Você pode ir lá e assistir. Tem de vários temas, tem de DPO, tem da vigência da lei, tem um monte de live lá. Esse ano aqui, como a gente não pôde fazer evento presencial, foi o ano da live. Eu falo, nunca fiz tanta live na minha existência esse ano aqui.
O treinamento não ficou gravado, eu falei para vocês, era um treinamento, né, restrito para quem estava participando ali naquele momento, então quem perdeu vai ter que esperar o próximo, mas a gente logo vai fazer um aí, eu estou montando material para a gente fazer um treinamento com base na LGPD, lógico que aí não vai valer uma prova de certificação, como é o caso do Exim, mas a gente vai dar muito conteúdo legal para quem quer trabalhar, ser analista de privacidade, porque a gente fala muito no DPO, né, DPO, mas, gente, o que tem de vaga, de posição para a pessoa que quer ser um analista na área de privacidade, trabalhar com essas ferramentas que eu falei para vocês de governança. Gente, é gigantesco esse mercado que está aberto e eu, particularmente, toda semana recebo assim, você conhece algum analista para me indicar? Gente, quiser eu conhecesse todos esses analistas aí que o pessoal me pede. Então, nós temos um plano aqui de ajudar a formar esse pessoal que não existe só o DPO, né? Existe um monte de funções aí dentro da área de privacidade que, se Deus quiser, nós vamos fazer parte dessa jornada de ajudar o mercado a se preparar para isso. Eu vou ficar muito orgulhosa de fazer parte desse processo. Simone, só para fechar aqui, essa semana eu postei que foi feito um estudo que o pessoal está supondo ali por volta de 50 mil DPOs aqui no Brasil. Olha aí, gente. Cara, DPOs, né? E a gente sabe, você já fez uma live sobre isso, que o DPO, como você falou, nem todo mundo vai ser DPO. Essa é a verdade. Nem todo mundo vai ser DPO, porque o DPO vai ter gente meio a meio. Exatamente. Aqui no Brasil, principalmente, vai ter. Sim, vai ter, enfim. Então, mas você falou uma coisa certa. Por mais que os DPOs são necessários, embaixo dele vai ter ali uma necessidade de uma equipe, de um time, de um grupo, que é uma necessidade latente. Então, para quem quiser realmente seguir com o tema, foi uma mudança que eu fiz lá em 2018, eu era da área de segurança, migrei para a área de privacidade ainda no Rio de Janeiro, aí vim para São Paulo. Olha aí a prova, meus amigos. E hoje eu trabalho no Itaú, liderando o time de proteção de dados aqui em São Paulo. Então, é uma área que... E por ser uma lei, não é uma área que... rapaz, agora essa área baixou. É uma lei. Então, é algo, de novo, uma jornada aqui, que não vai ter fim. Não vai ser algo que, daqui a pouco vai acabar. Então, para quem gosta do tema, eu acho que vale muito a pena. Eu fiz essa mudança, não me arrependo. Não se arrepende, né? Não, com certeza. E quem está na área de cyber, eu particularmente acho uma tremenda vantagem. Porque eu vou te falar, é muito mais fácil um cara bom de cyber aprender a lidar com essas questões da lei, da regulamentação, pegando essas aulas de fundamentos, né? Sim. Nós, advogados, aprendermos sobre cibersegurança. É mais fácil. Não tem como negar isso, entendeu? Então, assim, é um grande mercado. E nesses tempos de crise, gente, a gente tem que abrir mais ainda os olhos para as oportunidades. Aqui está uma enorme oportunidade, tá? Então, fiquem atentos. E é isso, meus queridos. Já tomei gongadas do meu tempo, como sempre, para a minha tradição. E a gente se vê em breve, então, numa próxima live. Eu quero agradecer novamente o tempo, a paciência de vocês ficaram aqui com a gente até o final. Fiquem com Deus. Lu, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, Simone, pela oportunidade. Pessoal, fiquem à vontade para me procurar, quem tiver alguma dúvida. Espero revê-los aí numa próxima oportunidade. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem bem. Com saúde, principalmente. Amém.